Pessoal, o Will Textor deu aí uma fala polêmica, né, sobre esse jogo de ontem, né, falando que não liga para esse jogo de ontem e tem 3 nomes aí no radar do Botafogo para assumir o time nos próximos dias, né? Tem treinador aí que é ex-Flamengo, tem treinador aí como Roberto Mancini e tem também aí ex-Manchester City. Ficou interessado, quer saber quem são esses 2 nomes, né, que estão na mira do time do Botafogo, fora o Roberto Mancini? Então assista esse vídeo até o final. Do outro lado, muita preocupação, e não é para ser diferente. O discurso depois da derrota ontem entre os torcedores do Botafogo mudou. Aquela confiança em cima das ações do John Textor timidamente dá lugar a uma desconfiança. Afinal de contas, hoje o Botafogo está completando um mês sem o técnico Arthur Jorge. E até agora não tem um nome na agulha para ser contratado. Os 3 nomes que inicialmente estavam numa lista do John Textor não vão vir. Tata Martino disse não. Rafa Benítez não quer trabalhar no futebol brasileiro e o Vasco Matos até conversou sobre valores, condições, mas no momento a intenção dele é permanecer trabalhando no futebol português. Então outros nomes começam a surgir nessa possibilidade para assumir o comando técnico do Botafogo. O Jornal O Dia trouxe a notícia envolvendo a sugestão apresentada ao John Textor por componentes da SAF para a contratação do Tite, que está desempregado desde que deixou o Flamengo no segundo semestre do ano passado. Uma outra coisa que chamou a atenção foi que Roberto Mancini, técnico campeão da Euro com a Itália em 2021, ontem passou a seguir o Botafogo no Instagram, e isso causou um certo burburinho com a suposição de que ele seria também um nome dentro daquela lista do John Textor, o dono do futebol do Botafogo. Importante dizer o seguinte: em conversa com a Roberta Barroso, nossa repórter, o John Textor disse que o calendário do futebol brasileiro é muito insano, voltou a fazer críticas à exigência que o calendário impõe e disse que o foco dele está no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e no Mundial de Clubes. Em outras palavras, não tem pressa. Aconteça o que acontecer na Recopa Sul-Americana, no Campeonato Carioca, ontem já perdeu o título da Supercopa do Brasil. John Textor não vai mudar aquilo que está na mente dele, que é fazer a escolha certa. Resta saber que escolha será essa, meus amigos. E tem procurado, assim, realmente procurado, né? Não tem sido aquela procura num desespero, que você fica caçando e não olha direito e acaba pegando as coisas sem perceber. Pelo que parece, o Botafogo confiando no processo, Marlon. O Textor, né? Isso. O Botafogo eu não sei. Pelo menos quem assina na reta final ali tá tranquilo. Eu acho que pode ter calma na escolha, na montagem do elenco, pensando na temporada. Saiu o Almada, vou pensar um pouco mais. Perdi o Luiz Henrique, vou pensar um pouco mais, vamos ver a oportunidade de mercado, até porque, por exemplo, o mercado europeu fecha hoje. Então, às vezes, pode dar uma brecha ali, aquele cara que não foi negociado, beleza, vou trazer ele para o meio do ano, talvez, fazer algo assim. Mas a escolha do técnico, não gosto da demora. Porque o técnico é o que traz a cara para o trabalho. A gente estava vendo aí, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tinha o Tite. Era uma cara de trabalho que não batia com a cara da torcida. O Flamengo traz o Felipe Luiz, tem uma cara de trabalho que bate com a cara da torcida. Se você demorar muito a buscar o técnico, você corre o risco de ter que buscar um outro daqui a pouco. E aí o tempo está passando. E uma coisa é o Textor pensar, outra coisa é o torcedor. O torcedor não está satisfeito com a derrota. Não estou falando que o Textor está, mas o torcedor está bravo com o que aconteceu. Mais, né? Claro, assim, o Botafogo competiu pouco ontem, gente. E é claro que tem uma questão física também, que o Botafogo voltou depois das férias, porque teve o Mundial. O Flamengo tá voando, o Botafogo tá em outro ritmo. Porque ontem a gente até falava sobre isso, né, Jailson? No ano passado, isso dá talvez um pouco de credibilidade pro Textor, porque ele foi muito bem quando passaram 2 meses, né, até ele conseguir a contratação do Arthur Jorge e teve muito sucesso na escolha. Mas ano passado, o Botafoguense não tinha nenhuma perspectiva. Mal, né, ele ainda estava lambendo as feridas do que tinha acontecido em 2023.
Esse ano não, né? É um Botafogo campeão, que tem títulos aí a defender. E só interrompendo, assim, não é que também acertou de primeira, né? Quase a Libertadores foi por água abaixo. Sim, mas entre a saída do Thiago Nunes, né, e a chegada do Arthur Jorge. Não é que o Botafogo saiu de um 2023, pensou bastante, escolheu um treinador depois de todas as escolhas foi erradas certo. Em 2023. Teve erro e acerto, que foi, a temporada foi se esvaziando, e aí nos 45 do segundo tempo você acha o Arthur Jorge que salva, porque poderia ter sido eliminado ali. Lúcio Flávio e depois o Thiago Nunes. Que ficou um tempo ali aquela história do Caçapa, né? Sim. O Caçapa, que inclusive entre esses citados, foi o que fez o melhor trabalho. Isso. Então, assim, não é que também ficou escolhendo... Escolheu o Arthur Jorge e deu certo. Foi de primeira e acertou. Não foi de primeira e acertou. Não foi. Então, a torcida com certeza não fica feliz porque, beleza, a Supercopa do Brasil não tem o peso dos outros títulos, mas a gente sempre fala que tem um peso maior quando é a rivalidade estadual. Como a gente citou ontem, quando é Palmeiras e São Paulo em 2024, por exemplo, e ontem Flamengo e Botafogo, é a rivalidade estadual, valendo taça. Então, é óbvio que tem os torcedores, né? Um vai ali dar uma zoada no outro e tudo mais. E foi o que você falou, o Botafogo chega com peso grande, né? Chegava com peso grande nessa final por ser o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Só esse o respaldo. A única coisa, assim, em relação ao Textor, beleza, ele já deixou muito claro que o primeiro trimestre do calendário brasileiro ele não liga. Isso daí ele já não tô nem aí, eu vou com paciência que eu quero dar o tiro certo, né, como a gente está falando. Só que, para mim, ele está se montando muito em cima do que pelo fato de ter dado certo na temporada passada. E tem tudo que a Mari fala aqui toda semana, basicamente, de que, beleza, aconteceu, deu certo na temporada passada, o encaixe, a química e tudo mais dos jogadores, mas não é sempre que vai dar certo. Não é uma regra. Não é uma regra. Beleza, ano passado aconteceu, o Arthur Jorge chegou, montou um elenco, depois chegaram os reforços no meio do ano, e aí a equipe jogando daquela forma, aquela química impressionante que se deu com os nomes que chegaram, e aconteceu. Ok, mas foi uma exceção. Não é sempre que isso acontece. Então, nessa eu tô com marra em relação... Eu acho que já tá demorando um pouco essa história do treinador, sabe? Tu não precisa ter pressa também, a temporada não vai acabar... acabou de começar, só que o Botafogo é um dos poucos times, se eu não estou enganado, do Brasil no momento de primeira divisão, ou o único. Botafogo e Cruzeiro. Botafogo e Cruzeiro, né? O Cruzeiro é porque o Cruzeiro acabou de demitir o Diniz. Mas enfim, que não tem treinador. E assim, eu fico tentando entrar tentando calcular um pouco a minha ansiedade, né? Equilibrar, como o próprio Textor fala, que às vezes a imprensa e o torcedor tá mais ansioso que o próprio Textor, o Rafa. E aí eu fico tentando fazer a minha terapia aqui junto com vocês, Eu concordo também que a gente não pode entrar nessa loucura de que se perder o primeiro clássico, o ano acaba, fim de mundo, sai contratando qualquer um. Também concordo com o Textor. O que importa é na hora que acabar o ano. Sim. Beleza. Então acho que aí eu tô com marra. Talvez as contratações você pode ir equilibrando e vendo o que a equipe precisa. Mas eu fico pensando na coisa da adaptação de treinador. Se for um treinador de fora, quanto tempo ele vai precisar para montar a equipe? Agora, é janeiro, quer dizer, fevereiro, que durou 3 anos, janeiro, mas assim, já tem jogo quarta e domingo. Já. Então, assim, não vai ter semana para trabalhar. E se for um método de trabalho que precisa de você vai esperar, tá num jogo contra Fortaleza fora, Bahia em casa, Corinthians fora, ou as decisões Palmeiras, estadual. Decisão, não sei o quê, para começar a engrenar, talvez até um treinador que você escolheu muito bem, você tem certeza que seria ele, por ele ter chegado no olho do furacão, acaba sendo queimado. Ele se perde, sabe? Tem um cara que tem a experiência, que conhece muito bem, que é o Tite. E é um nome que está sendo aí também especulado, não é, Rafa? Tem perfil? Se você fosse o Textor ou Botafogo, você iria por esse caminho? Não, eu acho que o Tite não é o técnico mais adequado para esse elenco do Botafogo, porque os conceitos de jogo do Tite não têm muita afinidade com a dinâmica natural do time do Botafogo. A partir do princípio que nós temos uma herança aí de posicionamento, de deslocamento, alguma coisa tática do trabalho exitoso do Arthur Jorge. Claro que longe de dizer que o Tite seria ruim, mas podendo ter um outro nome, ok. Só que esse outro nome está difícil de aparecer. Eu estou indo muito na narrativa do Jailson. Sabe qual a sensação que eu tenho? É que o John Textor, por ter ganho a Libertadores e ter ganho o Brasileiro com o time que ele comanda, o clube cujo futebol ele é o dono,
pretende que as pessoas comprem a sua narrativa como se ela fosse a verdade absoluta e insofismável no mundo do futebol. Sabe aquela história? Eu ganhei, portanto eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim que o futebol funciona e as pessoas de bom senso sabem disso. E os torcedores do Botafogo estão começando a perceber um pouco também isso. Claro que uma coisa é a gratidão ao Textor, eu acho que ela tem que existir. Ele mudou o Botafogo de patamar. O Botafogo deixou de ser um time que entra em campeonato nacional pensando em não cair, agora pensa em ganhar o campeonato, ganhou ano passado, pode ganhar de novo esse ano, tem capacidade econômica, técnica, organizacional para isso, mas não é porque ele ganhou os títulos mais importantes do ano passado que tudo que ele pensa está certo. Não é assim, não pode ser assim. Futebol não permite esse tipo de estabelecimento de realidade. Então, um mês sem técnico é muito tempo, sim. Não há nenhum problema dele buscar o melhor nome. Só que se esse melhor nome não aparecer em 3 semanas, em 20 dias, você vai e busca outros nomes. O que não dá para o time ficar sem a liderança, sem a metodologia, sem a implementação de um modelo de jogo. Isso é que não dá para ser. Tá bom, dá para entender que ele está preocupado mais com o Mundial, a Libertadores e o Brasileiro, dá para entender. Mas espera aí. Se não queria jogar a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, não ganhasse ano passado os campeonatos que ganhou. Se está em campo, é a instituição. É o Botafogo de Futebol Regatas. É final, tem que jogar para ganhar. Tem que ter recursos para ganhar. Não dá para jogar pela janela. Eu acho que o torcedor está começando a entender que não é porque o John Textor tem uma série de benfeitorias feitas já pelo Botafogo, benfeitoria feita até um pouco, digamos, de pleonasmo, mas não é porque ele conseguiu tudo que ele conseguiu ano passado que tudo que ele faz está certo. Desculpa, eu não consigo concordar com esse tempo todo para ter um treinador. É claro. Até porque não tem a garantia também, né, de que vai focar no Brasileiro, no Mundial e na Libertadores, que vai conquistar exatamente esses Não, e não é títulos. só isso, né? Assim, a cara do trabalho é a cara do treinador. Assim, você vende uma ideia para o seu grupo que é uma ideia que, assim, quando der eu trago. Não, quando der não. E os caras estão tentando, estão trabalhando. Eu acho que ainda está no prazo de validade da procura. Eu acho que jogador, ok, mas técnico já está atrasado para mim. Já passou desse tempo. Sim. Eu acho que até pelo contexto que o cara pode chegar. Pensa bem. Ele já tem, agora esse mês tem a tamanho do Recopa país, também, gente. né? Ou então ele é russo, com o tamanho da Rússia, ou estadunidense, Tá ou acostumado chinês. lá. Porque é o tamanho do país, os caras não estão acostumados. É, Se ele é inglês, italiano, francês, tudo, português. português, ele faz uma viagenzinha ali e chegou. Aqui não, aqui é diferente, olha a diferença climática do país. Isso só faz a gente bater palma pro trabalho do Arthur Jorge no ano passado, incrível. Só que é difícil acreditar que chega e faz dar certo de novo, né? Que a gente tem mais exemplos de que precisou do tempo de adaptação do que necessariamente Do que o chegou. contrário. Não, e porque vai ter que vir o treinador e também os jogadores, né? Tem que repor Tem também. as duas coisas ainda, né? Tem que ter alguém para o lugar do Almada, hein, gente? Também. Ontem, para mim, é o E é ponto difícil principal. encontrar um meia com essa qualidade, hein? O mercado não apresenta opções, não. A dinâmica do jogo do Botafogo ontem tinha muito do Almada. Ontem não, perdão, ano passado. É porque é ontem em termos de temporada, né? Tinha muito do Almada naquela dinâmica de jogo. Hoje não tem mais Almada. O Arthur ser o cara que entra na vaga do Luiz Henrique, dá para entender o raciocínio, embora sejam jogadores com perfis diferentes. Mas a movimentação, ela tem lógica na minha avaliação. Mas vai encontrar alguém pro lugar do Almada? Olha o quanto que o Savarino perde sem o Almada em campo para dialogar. É muita coisa. Pois bem, pessoal, ontem, após o jogo, né, o Textor deu uma entrevista, né? Não, deu uma cutucada, né, na federação, falando que não importa aí o resultado dessa competição, né? Textor afirma não estar preocupado após perder título, né? Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial, diz o dono da SAF. Ele criticou também aí, né, o calendário, né, já que os times correm contra o tempo para se adaptar o quanto antes, atrás de um calendário, eles colocam ainda um campeonato assim, e pior, ontem, de uma forma totalmente nem aí para os jogadores, estavam nem aí se os jogadores iriam se machucar, se poderia romper algum ligamento ou algo do tipo. Eles simplesmente só queriam ganhar dinheiro em cima dos clubes, né? E como os clubes já tinham aceitado, né? Então foram e jogaram mesmo assim. Mas ontem foi caótico, né? Lembrando que o Botafogo, só em ter participado e ter ficado ali na segunda colocação, lógico, só em ter participado ganhou 6 milhões de reais caindo nos cofres do time do Botafogo. Lógico, o Botafogo fosse campeão, sairia ali com 12 milhões, mas mais ainda sairia sendo com o pé direito, né, ali,
e sendo campeão em cima do seu rival. Mas o Textor falou que não tá nem aí para isso, mas já tá aí no radar, na busca de 3 nomes para vir comandar o time do Botafogo. Mas e aí? Gostaria de ver algum desses treinadores aí, né, sendo técnico do Fogão, né? O Tite, vocês acham que seria uma boa o Tite comandar o time do Botafogo? Né, o Roberto Mancini, o que é que vocês acham? E esse ex-Manchester City, o que é que vocês tinham a falar? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.